Temática de nerd. Estrutura de dados em C. Olá, galerinha nerd! Vamos iniciar nossa jornada de estrutura de dados em C. Então, o que seria estrutura de dados? É o ramo da computação que estuda os diversos mecanismos de organização de dados para atender aos diferentes requisitos de processamento. Sendo assim, podemos entender a estrutura de dados como um modo de armazenar e organizar os dados no computador de uma maneira que eles possam funcionar de modo eficiente e que faça sentido. Escolher corretamente a estrutura de dados tem impacto direto no desempenho do algoritmo. Portanto, é necessário que estudemos os diversos tipos de estrutura de dados para permitir que você possa selecionar a estrutura mais adequada para a solução de um determinado problema, com um desempenho adequado. Então, a estrutura de dados ela também se divide, em homogênea e heterogênea. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Estrutura de dados homogênea são conjuntos de dados formados pelo mesmo tipo de dados. Essa estrutura permite o agrupamento de várias informações ou valores dentro de uma mesma variável. Foi o que a gente viu, nos vídeos de lógica de programação, onde a gente fez o nosso código todo dentro de uma função principal. Ok? Então, como exemplo, podemos citar aí vetores e matrizes. Quem não viu lá em lógica de programação, tem aí uns vídeos sobre vetores e de matrizes. Vetores, eu faço até uma lotérica, simulando a Mega Sena, ok? E em vetores, eu faço o jogo da velha. Tudo isso, pessoal, utilizando código limpo, certo? Todos os meus vídeos eu utilizo código limpo. Então, eu vou fazer aqui uma ressalva, certo? Então, quem puder adquirir o livro Código Limpo, ele é muito bom. Eu utilizo esse livro para fazer os meus códigos. E essas habilidades que eu tenho de práticas, ágeis de fazer o meu código. Ok? Sempre utilizando o método de código limpo. Ok? Temos também 2 livros, que na minha jornada de estrutura de dados, quando eu peguei, me ajudaram muito, certo? Então, são 2 clássicos aí que vale muito a pena ter. Um é Introdução à Estrutura de Dados com Técnicas de Programação em C. E o outro livro é Estrutura de Dados usando C. Certo? Vale muito a pena esses 3 livros aí. A temática de nerd recomenda para vocês. Bem, continuando. Estrutura de dados heterogêneas. São conjuntos de dados formados por tipos de dados diferentes, como os registros. Então, todos os nossos vídeos vão ser baseados em estrutura de dados heterogêneas agora, ok? Então, é possível definir quantos campos forem necessários. Um registro ele pode ser composto de vários campos, componentes ou elementos, e cada um deles pode ser de um tipo diferente. Então, tá aí um exemplozinho, Registro de funcionário. Você tem a matrícula, que é do tipo inteiro, tem um nome, que é o tipo de cadeia de caracteres, que seria um string, A data de nascimento, que é o tipo inteiro, o cargo, que é o tipo de cadeia de caracteres, também uma string, e o salário tipo real, que é o nosso float. Bem, pessoal, definição de estrutura. Como é que a gente definiria a nossa estrutura? Então, aqui está o método de definição da nossa estrutura. Então, nesse exemplo aqui, ele foi criado um vetor de 10 posições para armazenar o quê? O nome do aluno, a disciplina que o aluno está cursando e a nota do aluno. Bem, variáveis globais e variáveis locais. Tem muita gente, não utilize variáveis globais. Calma, se a gente souber utilizar bem o que são variáveis globais, o que são variáveis locais e saber utilizá-las sem nenhum problema. Então, vamos ver aqui as definições de cada uma.
As variáveis globais, elas são declaradas fora da subrotina. São acessíveis em todos os escopos, em qualquer ponto de um programa, mesmo em outros módulos. Então, aqui nosso exemplo aqui de variáveis globais, olha, ele está fora, certo? Já as variáveis locais, elas são declaradas dentro de um bloco, aqui, ó, dentro de um bloco de código, de uma subrotina. Só podem ser usadas ou modificadas pela subrotina onde estão declaradas, isso é, dentro desta ou do bloco de código do programa, ok? Vamos ver um pouquinho sobre 3 tipos de alocações. Quais são elas? Você tem a alocação estática, que o valor alocado à variável, ela se mantém durante toda a vida do programa, exceto quando explicitamente modificada. As variáveis foram alocadas de forma estática e inicializadas uma única vez. A alocação automática ocorre a declaração de variáveis locais e parâmetros de função. Sendo assim, a alocação dessas variáveis é realizada quando a função é invocada e liberada quando a função termina. E a alocação dinâmica, ela é requisitada explicitamente pelo programa uma área de memória para armazenamento de dados. O controle das áreas alocadas dinamicamente pode ser manual ou semiautomático. Dessa maneira, o programa as utiliza e depois as libera quando não forem mais necessárias ou quando o programa encerra. A liberação das áreas alocadas dinamicamente é realizada pelo programador. Bem, pessoal, se isso aqui ficar um pouco confuso, certo? Não tem problema. Na prática, vocês vão ver direitinho como é que é a alocação estática, a alocação automática e a alocação dinâmica, ok? Bem, nós temos aqui 3 funções principais que a gente vai utilizar bastante, certo? Nas nossas práticas, que é a função myAlloc. O que é que ele faz? Ele vai alocar um determinado número de bytes na memória e vai retornar um ponteiro para o primeiro byte alocado. Se não for possível alocar, a função vai retornar nulo. A função free, o que ela faz? Ela vai liberar o número de bytes alocados previamente na memória e apontar por ponteiro. E a função realloc, ela faz o que? Ela redimensiona a área previamente alocada, apontando por ponteiro para um novo tamanho, um novo new size, ok? Também não se preocupem, pessoal, se vocês não entenderem agora, na prática vocês vão entender direitinho sobre essas funções, certo? Bem, ponteiro, já que a gente falou bastante ali em ponteiro, vamos saber o que é ponteiro. Ponteiro ou apontador é a mesma coisa. É uma variável capaz de armazenar um endereço de memória ou endereço de outra variável. Então, uma das características importantes de um ponteiro é que, utilizando ponteiros, podemos realizar o acesso indireto a outras variáveis, isso é, podemos ler ou alterar o conteúdo de uma variável sem utilizar o nome daquela variável. Declaração de ponteiro. Como é que é feita a declaração de ponteiro? Vamos ver. Os ponteiros, eles são declarados pelo símbolo asterístico entre o tipo e o nome da variável. A forma de declaração é essa daí. Então, exemplo, int asterístico p, float asterístico q, char asterístico r. Então, essas variáveis p, q e r, elas são apontadores, são ponteiros, né? Para o quê? Para um inteiro, né? Para um float e um caractere, respectivamente, como está aí no exemplo. Bem, o que a gente vai aprender durante esses vídeos aí, né? A gente vai implementar em C, né? O quê? Lista estática, lista dinâmica, fila estática, fila dinâmica, pilha estática, pilha dinâmica. Também vamos ver um pouquinho sobre ordenação,
certo? Tem vários tipos, só que a gente só vai ver 3 aqui: bolha, seleção e inserção, certo? E vamos ver árvores binária e de pesquisa. Bem, pessoal, o que eu recomendo, né, para a gente poder prosseguir para os próximos vídeos? Que vocês façam uma preparação, né? Qual seria? Então, antes de vocês iniciarem os próximos vídeos, certo? A gente vai precisar de um compilador em C. E nesse caso aqui, nós usaremos o Dev C++, certo? Então, eu recomendo para vocês aí o Dev C++, muito bom ele, certo? Para quem está começando a aprender tanto lógica de programação como agora, né, que vai dar procedimento à estrutura de dados, até ele no computador, ok? Obrigado por assistir até aqui. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação dos próximos vídeos que virão da temática de nerd. Deixa o like para fortalecer o canal, então senta o dedo aí no like aí, pessoal, certo? Que ajuda bastante aqui. E comentem aí sobre suas dúvidas, tirem suas dúvidas, comentem sobre o vídeo, certo? Vou responder a todos. E compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, com pessoas que têm interesse, com pessoas que estão com dificuldades em aprender estrutura de dados e estão pensando em desistir. Não desista, assista ao canal, certo? Vocês vão ver que vão clarear aí bastante aí. O assunto não é fácil, mas também não é complicadíssimo, certo? Eu vou utilizar um método aí limpo, né? Utilizando código limpo, utilizar aí um método aí de fácil entendimento para vocês, certo? Vou fazer na hora os códigos e sempre comentando os códigos, ok? Até o próximo vídeo. Valeu!